toda vez que você apresenta fatos para a pessoa, ocorre a concordância e a discordância. Mas antes de você postar o conteúdo, você tem que arar a terra. E para a terra você tem que criar uma conexão com ela. Empatia, né? E como é que você constrói a conexão? Não existe o melhor jeito que a história. Aí eu contaria a minha história. Então, antes de... o discurso assim, antes de eu te falar como é que você chega lá, deixa eu te mostrar, e presta atenção, essa é uma história, é um novo capítulo, é uma peça de teatro. Certo? O novo capítulo é como eu cheguei nesse método mágico. Eu vou usar a palavra mágica, eu sei que não é mágico, você não vai usar a palavra mágica, mas como eu cheguei nessa forma, porque você está vendendo para ela um método. Como eu cheguei nessa metodologia, nesse método? Eu acho que é importante você saber como eu cheguei nisso. Então, o nome desse capítulo é, como se fosse um filme do Tarantino, não sei se você vê ele, como eu cheguei no método. Então, você vai contar a sua história. Que a sua história, você era casada, aí foi assim, aconteceu assado. Érico, você acha que nesse momento eu posso colocar um vídeo, por exemplo, meu que está gravado? Não sei. Ou eu contaria? Não sei. O meio como você vai entregar isso, você pode entregar com vídeo, pode entregar... Eu quero que vocês assistam aqui uma história. Aí eu colocaria... Pode ser... Não, o meio como você vai entregar, nesse momento, para mim, não é relevante. O importante é que a mensagem é a mensagem. Construção, tá excelente aqui. Então, o que eu chego sem entender? Aí eu chego assim, ó, meu nome é Nath, era assim, casei, parece tudo bem, tive meu primeiro filho, aí aconteceu X. E na história, existem uns 6 elementos da história. Você vai contar da história que vocês já fazem isso naturalmente, mas onde ela não forma, você vai contar a história do herói. A vida era assim, tava tudo mesmo, aí aconteceu uma coisa. Aconteceu uma coisa muito ruim, que não era para ter acontecido. Não comigo. Por que comigo? Aí tem os 3 níveis. Se a gente fosse entrar, a gente podia ficar falando de história, só isso. Existem os 3 problemas. Problema externo, meu marido XYZ, aconteceu isso comigo. O problema interno, isso me fazia sentir assim, assim, assado. O problema externo é, meu marido trabalhava demais. Isso é um problema externo a mim, é um fato. O problema interno é o que isso causava em mim. Eu me sentia amada, não sei se aconteceu isso, não estou inventando, tá? E aí vem um problema filosófico. Não devia ser assim. Então, por que você conta os 3 níveis de problema? Porque você quer fazer elas se conectarem. Se você conectar, meu marido só trabalhava naquele restaurante o tempo inteiro, você vai conectar com pessoas com aquele problema externo. E o problema externo, eu não sei a porcentagem de mulheres que também tem caras que trabalham em restaurante. Algumas pessoas não vão conectar. Aí elas vão procurar conectar, meu marido trabalha demais. Vai conseguir. Você vai conseguir, mas enfim, tem pessoas, de repente o marido está em casa e não trabalha demais. Eu tô falando o seguinte, só que quando você fala o problema interno, todo mundo se conecta. Eu me sentia frustrada. Quem não se sente frustrada? Eu me sentia que a vida era mais. Quem não se sente isso? Nesse momento elas estão conectando com você. E aí vem o problema filosófico. O problema filosófico é, não devia ser assim. Bem versus mal. O bem versus mal. É alguma coisa que não devia ser assim. Eu não devia... Não faz sentido. Eu vim de uma família onde meus pais seguraram a onda, casaram novos, aí eu conto, trazendo essa história, que não era pra mim. O problema filosófico, meu problema filosófico é, eu trabalhei, eu estudei, eu tive sucesso no banco. Eu ganhava 86 mil reais por mês num banco, com menos de 30 anos, e estava entrando em depressão. Não devia ser assim. Você está entendendo? Que o curso das coisas devia ser, eu devia estar lá, comprando um apartamento, mas eu não devia estar indo para o trabalho arrastado, porque eu tinha realizado meu sonho. Tem outro problema filosófico, isso é um problema filosófico, é filosofia, não devia ser assim. Então o seu eu não sei exatamente qual é o seu problema filosófico. Eu casei, estava no negócio, eu tinha tudo na vida, e o negócio assim, mas eu era infeliz, meu marido XYZ e DF. Cara, não devia ser assim, isso estava me acabando, estava me acabando. E aí, na história do herói, né, a coisa acontece uma coisa muito grande, né? E chega uma hora, aí você vai em fundo do poço, e chega uma hora que você busca, na história do herói, ou você busca um guia, que você vai ser esse guia para as pessoas, e no seu caso, na minha história eu procurei um guia, eu falei, cara, não devia ser assim. O produto é bom, por que não vende?
O produto é bom, eu ensino as pessoas a encontrar imóvel a 50% abaixo do valor do mercado. Como é que não vende? Não devia ser assim. Então muita gente fala, pô, meu produto é bom, por que eu não encho a minha sala? E eu descobri, o problema é que eu não sabia marketing. Eu não sabia isso. E na minha história, a história é como é que o Érico chegou na fórmula. Essa história eu falei assim, então quem sabe nisso? E o Érico começa a estudar, a fazer acontecer, até que ele encontra um cara nos Estados Unidos que sabia disso, ele vai lá e aprende. Então assim, eu não sei como é que vai ser a sua história. A sua história pode ser, como é que você encontrou essa metodologia? Cara, a minha metodologia eu encontrei porque é XYZ.